Olá, nós iniciamos nossa terceira unidade da nossa disciplina de Álgebra Linear 2 e ela será voltada essencialmente para formas. Eu vou dar uma ideia para vocês do que é uma forma. Vocês já conhecem algumas funções entre espaços vetoriais, como uma transformação, que é um tipo de função, na verdade uma função qualquer que tem por domínio um espaço vetorial, por contradomínio um espaço vetorial. Vocês conhecem também transformações lineares, que são um subconjunto do conjunto das transformações, que são transformações que satisfazem aquelas propriedades de linearidade, que a transformação da soma é igual à soma das transformações, e que a transformação de um múltiplo de um vetor é o múltiplo da transformação do vetor. Aí nós vimos nessa disciplina, no começo dela, nós vimos operadores lineares, que formam um subconjunto das transformações lineares, que são aquelas transformações lineares que têm o contradomínio igual ao domínio. Nós estudamos bastante propriedades, muitas propriedades dos operadores lineares. Então, vocês conhecem, basicamente, transformações lineares, operadores lineares, e agora nós vamos aprender outras funções de um espaço vetorial num espaço vetorial. Esse tipo de funções que nós vamos aprender recebe o nome de formas. Existem diversos tipos de formas. As formas quadráticas, que é basicamente nosso objetivo aqui, estudar as formas quadráticas, mas associadas a elas nós temos as formas bilineares, as formas lineares, as formas simétricas, as formas antissimétricas, as formas sesquilineares. Tem diversos tipos de funções que recebe o nome de formas, porque são todas partes do mesmo conjunto. Então vamos lá, vamos começar vendo que é uma forma bilinear. Sejam V e W espaços vetoriais, uma forma bilinear B do produto cartesiano de V e W no conjunto dos reais é uma função B de U e V, linear em cada uma das variáveis U e V. Então, já entro em detalhes nas propriedades aqui, mas o que é uma forma bilinear? Nós sabemos o que é linear, né? Propriedade de linearidade das transformações lineares e dos operadores lineares, que transforma a função da soma igual à soma das funções e a função de múltiplo de um vetor é o múltiplo da função do vetor. Agora, o que é bilinear? Essa forma bilinear é uma função que tem, em vez de associar um vetor a outro vetor, ela associa dois vetores a um número, mas de tal forma que ela é linear em cada uma das entradas dela aqui, nas duas variáveis, por assim dizer, nos dois vetores U e V. Ela é linear no primeiro, linear no segundo. Linear nos dois, por isso bi de 2, linear. É linear nos dois, bilinear. Então, essas expressões aqui, que vocês vão ver nas notas de vocês, o que elas significam? Ó, B é a função, nessa forma, B de bilinear. Então, a função de uma soma da primeira componente com a segunda componente fixa é igual à soma das funções, sempre com a segunda componente fixa, mas de um vetor e do outro vetor. Ou seja, vou copiar essa expressão aqui para tentar deixar um pouco mais claro. Essa expressão aqui, ó, é como se não tivesse o V. Vou apagar o V de todas elas aqui, ó. Isso aqui, juntamente com essa outra aqui de baixo, vou pôr aqui também. Ó, tirando o V daqui, se não tivesse o V, isso aqui seria uma função linear, né? Porque a função da soma dos vetores é igual à soma das funções dos vetores, e a função de um múltiplo de um vetor é o múltiplo da função do vetor. Mas tipo, é exatamente a mesma coisa, só que tem o outro componente que está fixo ali, o outro vetor que está fixo, o vetor V. Então, são essas mesmas expressões, só que valem para cada vetor V.
Da mesma forma, nós temos essas outras duas propriedades aqui. Aqui também, para ficar mais claro. Essa aqui. E essa daqui. Então, aqui o que está fixo é o primeiro vetor, o vetor U. Está sempre igual, tanto na primeira equação quanto na segunda. Ele não muda. Agora, o segundo vetor, a gente está escrevendo aqui uma soma de vetores, e aqui a soma das funções de cada vetor. E aqui, no segundo vetor, é um múltiplo, função do múltiplo desse vetor, fica o múltiplo da função desse vetor. Ou seja, se eu copiar essas expressões e apagar agora o U, vocês notam que isso aqui é a definição de uma função linear no vetor V. Então, assim, é claro que a gente não vai fazer isso, você não vai simplesmente apagar uma função, eu só fiz aqui para apagar um vetor da função. Eu só fiz aqui para vocês verem que são as mesmas propriedades de linearidade quando você mantém o outro vetor fixo. Tá? Então, você aplica a linearidade do primeiro vetor, mantém o segundo vetor fixo. Ou então, aplica a linearidade no segundo vetor e mantém o primeiro vetor fixo, sempre o mesmo aqui. Tá? Então, a linear nas duas componentes, por isso é chamado bilinear. E se nós temos uma base D do espaço vetorial V e uma base E do espaço vetorial W, lembrando que V cartesiano W é o domínio da forma bilinear, então você tem uma base para cada vetor que forma o domínio desse vetor. Esses números aqui, que B e J, que a gente nota, que é essa função, essa forma bilinear, aplicada nos vetores I e J das bases do domínio, elas definem uma matriz. E essa matriz é chamada a matriz da forma bilinear B relativamente às bases D e E. E assim como conhecer a matriz de um operador linear ou de uma transformação linear é equivalente a conhecer a própria transformação linear, conhecer a matriz com esses elementos aqui é equivalente a conhecer a forma bilinear B. Por quê? Bom, se você pega a forma bilinear de dois vetores V e W quaisquer, você escreve V como uma combinação linear dos vetores da base D, e escreve W como uma combinação linear dos vetores da base E, aplicando as propriedades de bilinearidade da forma bilinear B, acaba que aqui você vai ter a somatória D igual a 1 até M, somatória de J igual a 1 até N, dos números, né, que são os coeficientes das combinações lineares, x, y, y, j, e tudo isso multiplicado pela forma bilinear dos vetores da base, VI, WJ. Isso, por definição, são os elementos da matriz B, B e J. Então, você nota que se a gente conhece esses elementos B e J, nós construímos este número, que é a transformação dos vetores VW quaisquer. E vice-versa. Né? Conhecendo a forma bilinear B, nós podemos fazer esse procedimento mesmo aqui e encontrar os elementos da matriz. Opa. Nós temos um teorema. Se B, elementos B e J, é a matriz da forma bilinear B, do produto cartesiano V com W em R, relativamente às bases D e E, de V e de W, respectivamente, e B', que é a matriz com elementos B' e J, é a matriz da forma bilinear B, do produto cartesiano de V e W em R, relativamente às bases D' e E' de V e W, respectivamente. Complicado ler tudo isso, né? P é a matriz de mudança de base de D para D' e Q é a matriz de mudança de base de E
para E', então B' é igual a transposta de P vezes B vezes Q. O que isso significa? Né? Porque, assim, li um monte de coisa aqui, parece que não adiantou nada eu ter lido. Basicamente, nós temos uma forma bilinear B, igual a gente estava vendo, e temos duas bases para o domínio. Né? Uma formada pelas bases D e E outra pelas bases D' e E'. Então, nós teremos duas matrizes dessa forma bilinear. Uma associada às bases D e E, outra associada às bases D' e E'. A relação entre elas é dada por essa expressão aqui. B' igual a transposta de P vezes B vezes Q. Então, P, o que é? P é a matriz de mudança de base D para D', que é aqui o primeiro, são as bases do primeiro espaço vetorial, e Q é a matriz de mudança de base de E para E', que são as bases do segundo espaço vetorial. Então, assim, notem que é diferente a regra de transformação de matrizes de operadores lineares para matrizes de formas bilineares. Porque aqui aparecem matrizes de mudança de base distintas, e aqui aparece a transposta da matriz, não a inversa da matriz. Então, essa é uma grande diferença entre elas. Então, pela forma como elas se transformam, como essas matrizes se transformam, você consegue identificar se é uma matriz de uma transformação linear ou uma matriz de uma forma bilinear. Pelo jeito que elas se transformam quando você muda de base dos espaços vetoriais envolvidos. A demonstração aqui assim, acho que não preciso entrar em detalhes, vocês vão acompanhar nas notas depois. É basicamente uma repetição daquilo que a gente já viu algumas vezes, que é como que a gente faz a matriz de uma transformação linear. É muito parecido com aquilo, não é exatamente igual, mas é muito parecido. Então, as propriedades de linearidade, definição da matriz transposta, e chega naquela expressão. Agora, um subconjunto muito importante dessas formas bilineares é quando V igual a W. O que é V igual a W? Ó, lembra que na forma bilinear nós temos o domínio dela é um produto cartesiano de dois espaços vetoriais. Esses dois espaços vetoriais podem ser o mesmo ou podem ser distintos. Quando eles são o mesmo, ou seja, quando V é igual a W, essa forma bilinear ela fica uma função de um espaço vetorial V, produto cartesiano com ele mesmo, nos reais. Então, V cartesiano V nos reais. E daí você pode falar da matriz de transformação em relação a uma base só. Daí, em vez de P e Q, aqui você está mudando entre as bases, vai ter apenas P e P, por exemplo. Você não vai ter duas bases, porque aqui você precisava de duas bases para definir a matriz B e J, porque você tinha uma base para V e uma base para W. Só que se V é igual a W, você vai precisar de uma. Então, daí só fala de uma. E daí, quando você muda de base, você vai ter que a regra de transformação é B' igual a matriz de mudança de base transposta vezes B vezes a matriz de mudança de base. Assim, é parecida com a regra de mudança de base dos operadores lineares, exceto que, em vez de aqui aparecer uma matriz inversa, parece uma matriz transposta. E sendo D uma base de V, D com elementos V1, V2 até Vm, uma base do espaço vetorial V. Dados os vetores U e V, que nós vamos escrever como combinações lineares dessa base D. Aqui, eu escrevi errado, aqui é Y. Então, U é escrito como somatório de I igual a 1 até M de X e VI. V é escrito como somatório de J igual a 1 até M de YJVJ. Esses U e V são quaisquer vetores de V. Se nós denotarmos V, não, ou melhor, B, que é a matriz da forma bilinear B, com elementos B e J,
a transformação desses dois vetores aqui, U e V, transformação não, a função, a forma bilinear desses dois vetores U e V é escrito BUV igual a somatória de I igual a 1 até N, aqui era para ser M, escrevi errado também, nossa, também que eu reparei agora. I J, então, BUV é igual a somatória de I igual a 1 até M, somatória de J igual a 1 até M também, de B e J, X, I, Y, J. O que significa que BUV ele é um polinômio homogêneo do segundo grau em relação às coordenadas dos vetores U e V na base D. O que significa? Deixa eu copiar aqui para explicar. Então, ele vai ser muitos termos, fazer apenas alguns. Vai ter um termo que vai ser isso aqui, ó. E11, X1, Y1. Vai ter um termo que vai ser B12, X1, Y2. Vai ter um termo que vai ser B21, X2, Y1, e assim por diante, até chegar no último, é o termo BMM, XM, YM. Se você pega aqui a potência de todo x, aqui tem x1, x1 de novo, x2, vai ter vários até xm, e multiplica pela potência dos y, aqui aparece x1, y1, aqui x1, y2, aqui x2, y1, você sempre vê que todo x está elevado à potência 1, todo y está elevado à potência 1. Então, a potência desse termo aqui é como se fosse 1 mais 1, é como se somasse a potência dos dois, fica 2. Então, todo termo aqui tem potência 2. Isso significa que o grau desse polinômio é 2. Embora nunca apareça um x quadrado aqui, aparece sempre um x vezes y. Isso é equivalente a você ter um x quadrado. Tá? Então, por isso que é um polinômio do segundo grau, polinômio de grau 2. E sempre ter assim, não vai ter nenhum termo que dependa de x e não dependa de y, não vai ter nenhum termo que não dependa de nenhum dos dois, nenhum termo que dependa, sei lá, de x1 quadrado, ou y ao cubo, nada disso. Só vai ter sempre termos do tipo x vezes y, nessa forma bilinear. E como eu mencionei para vocês no começo, tem vários tipos de formas bilineares. Por exemplo, nós temos a forma bilinear simétrica, que é quando a forma bilinear de UV é igual à forma bilinear de VU. Ou seja, você pode trocar o U e V de lugar para qualquer UV do produto cartesiano do espaço vetorial V com ele mesmo. E é muito fácil ver, tá, nas notas lá, que uma forma bilinear é simétrica, C e somente C, a matriz dessa forma bilinear em qualquer base é simétrica. Ou seja, BUV vai ser igual a BVU, C e somente C, BIJ for igual a BJI. Tá? Ou seja, se a matriz da forma bilinear é simétrica, significa que a forma bilinear é simétrica também. E de uma forma análoga, nós podemos definir uma forma bilinear antissimétrica, se ela é uma forma... Opa, aqui faltou. Minhas notas aqui estão todas nos ajustes. Uma forma bilinear é dita antissimétrica quando a forma bilinear de UV é igual a menos a forma bilinear de VU. Nossa. E isso vai acontecer se e somente se a matriz da forma bilinear for antissimétrica em qualquer base. De formas bilineares. Quer dizer, a gente vai continuar falando de formas bilineares, mas agora a gente vai falar de um tipo de forma que não é uma forma bilinear,
que vai ser necessário para a gente estudar as tais formas quadráticas. Então, por definição, um funcional é uma transformação cujo contradomínio é o conjunto dos números reais ou o conjunto dos números complexos. No nosso caso, vamos pensar que é o conjunto dos números reais. Então, o que é um funcional? Uma transformação cujo contradomínio é o conjunto dos números reais. Lembrando, o que é uma transformação? É uma função qualquer, desde que o domínio e o contradomínio sejam espaços vetoriais. Então, o que é um funcional? É uma função qualquer, cujo domínio é um espaço vetorial qualquer, e o contradomínio é o conjunto dos números reais. Lembrando que o conjunto dos números reais também é um espaço vetorial. E o que é um funcional linear? Ele é um funcional que é uma transformação linear, ou seja, é uma função que tem por domínio qualquer espaço vetorial, por contradomínio o conjunto dos reais, e que satisfaz aquelas duas propriedades de linearidade. O funcional da soma é a soma dos funcionais, e o funcional do múltiplo de um vetor é o múltiplo do funcional daquele vetor. E um funcional linear, muitas vezes, é chamada de uma forma linear. Então, são sinônimos. Você pode falar tanto forma linear quanto funcional linear. Significam a mesma coisa. Dado um espaço vetorial euclidiano V real, chamamos o espaço V asterisco, LER, que é o conjunto de todas as funções de V em R que são funcionais lineares. Nós chamamos isso do espaço dual de V. Parece uma coisa muito complicada que eu falei, né? Mas não é. Lembrando que o que é um espaço vetorial euclidiano? Nós vimos na unidade passada. É um espaço vetorial no qual você tem definido um produto interno. Então, se nós temos um espaço vetorial euclidiano real, ou seja, sobre o conjunto dos reais, nós considerarmos o conjunto de todos os funcionais lineares que tem por domínio esse espaço vetorial euclidiano V real aqui, então, esse espaço de todas essas transformações lineares, ele é chamado de espaço dual desse espaço vetorial euclidiano. Ele é denominado por V asterisco ou essa... Aqui, na verdade... Não, chama espaço mesmo. Não, então, você denota esse espaço dual de V asterisco, ele também pode ser denotado por LV de R. L de linear, de funcionais lineares, V é o domínio e R o contradomínio desses funcionais lineares. E temos um teorema que se V é um espaço vetorial real euclidiano e que se de V no dual de V é tal que se de V é igual a V asterisco, sendo V asterisco de W igual ao produto interno de V e W para todo W de V, então que se é um isomorfismo. O que é um isomorfismo? É uma transformação linear entre os dois espaços que é inversível. Também parece muito complicado isso daqui, mas também não é. Ó, se nós temos uma função que pega vetores e associa a funcionais lineares, de tal forma que essa função pega o vetor V e associa o funcional linear, que é o produto interno desse V com algum W, para todo W de V, esse é um isomorfismo. E se V é um espaço vetorial, um outro teorema, se V é um espaço vetorial euclidiano real e B uma forma bilinear do produto cartesiano de V com V nos reais, então existe um único operador linear, T, que a gente está denotando por T índice B, que é associado a essa forma aqui, de V em V, tal que o produto interno de U com
T de B de V é igual à forma bilinear de U e V. De novo, parece uma coisa muito complicada, né? Mas o que isso aqui está dizendo é o seguinte, que se você tem um espaço vetorial euclidiano real, V, e uma forma bilinear definida nesse espaço, então, para essa forma, vai ter um operador linear correspondente que faz o seguinte. Se você pega... Você tem dois vetores, U e V. Deixa eu ver aqui. Dois vetores, um vetor U, um vetor V. Você pega esse vetor V aqui, transforma ele com esse operador T de B. Isso aqui vai dar um vetor ainda desse mesmo espaço vetorial. Se você pegar esse vetor e tomar o produto vetorial, não, o produto interno dele com o vetor U, o resultado é a mesma coisa que se você calcular a forma bilinear desses dois vetores, U e V. Funciona para todo U e todo V desse espaço vetorial euclidiano real. Então, basicamente, você tem, dado uma forma, você tem um operador linear associado a ela, satisfazendo essa expressão aqui. Tá? Outra definição, finalmente, das formas quadráticas, é a seguinte. Uma função φ de um espaço vetorial V nos reais é chamada de uma forma quadrática quando existe uma forma bilinear B do produto cartesiano de V com V nos reais, tal que φ de V é igual à forma bilinear de V com V para todo V espaço vetorial euclidiano. Então, note que o que essa função φ faz? Ela pega um vetor de V e associa um número real. O que a forma bilinear B faz? Pega dois vetores de V e associa um número real. Agora, se você pegar aqui esses dois vetores de V, pode ser quaisquer dois vetores. Pode ter um vetor V, outro vetor U, um vetor V1, um vetor W3, pode ser quaisquer dois vetores. Só que se você pegar o mesmo, você pode pegar o vetor V aqui nessa forma bilinear e o vetor V de novo, porque ele tem espaço para dois vetores, né? Se você pegar o mesmo, isso aqui dá origem a uma função que é a mesma coisa que você pegar um vetor só, porque só tem um aqui, né? Aparece duas vezes o mesmo vetor, então só tem um. Então ela pega um vetor de V e associa o número real. Essa função aqui é chamada de forma quadrática. Por que ela é quadrática? Vamos voltar aqui para trás. Onde é que tá? Aqui. A gente chama ela de quadrática. Vou mostrar aqui para vocês. Nós tínhamos visto que uma forma bilinear para dois vetores U e V resultava num polinômio de grau 2, polinômio homogêneo de grau 2, mas assim, um em cada, vamos dizer assim, cada variável, né, em cada componente de cada vetor. Ou seja, nunca aparecia um x ao quadrado, nem um y ao quadrado, sempre aparecia x vezes y. Né? x1 vezes y1, x1 vezes y2, x2 vezes y1, x1 vezes y3, x3 vezes y2, todas as combinações aí, mas sempre uma potência de um vezes uma potência do outro. Agora, o que acontece se esses vetores forem o mesmo? Se U for igual a V, o que acontece se U for igual a V? Então, se U for igual a V, aqui fica a forma bilinear de V com V, e esse Y aqui vira X também. Então fica assim, ó. X, 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 X. Nesse caso aqui, vai acontecer de você ter, ó, B11 vezes X1 vezes X1. Isso é a mesma coisa que B1 vezes X1 quadrado. Aqui, B1 vezes X1, X2, aqui fica igual. B21 vezes X2 vezes X1. E assim vai, mas vai aparecer termos quadráticos. X1 quadrado, vai aparecer um próximo termo aqui, que é o B22 X2 ao quadrado. E isso é por isso que ele é chamado uma forma quadrática. Porque ele só depende de um vetor, mas aparece
um polinômio de grau 2 das componentes desse vetor. Nós temos uma fórmula chamada fórmula de polarização, devido a isso, que é a forma quadrática de UV é igual a 1 meio da forma quadrática de U mais V, menos a forma quadrática... Não, a forma quadrática não, estou errado. Vou escrever aqui em termos de forma quadrática que fica melhor. Yeah. Melhor que eu falo. Forma uma forma bilinear de UV, ela pode ser escrita como 1 meio da forma quadrática de U mais V, menos a forma quadrática de U menos a forma quadrática de V. A demonstração está nas notas. E aqui, como eu mencionei agora há pouco, a forma quadrática ela depende de potências quadráticas, de potências de grau 2, um polinômio de grau 2, das componentes dos vetores. Por isso é chamada quadrática, porque é de grau 2. A forma como essa forma quadrática muda, que a matriz dessa forma quadrática muda quando você muda de base, é a mesma da forma bilinear, né? Porque, afinal de contas, é uma forma bilinear. Um teorema muito importante é que se V é um espaço vetorial euclidiano real e B do produto cartesiano de V com V nos reais é uma forma bilinear simétrica, então existe uma base ortonormal U, com vetores 1, 2 até o M de V, tal que a forma quadrática de UI, UJ é igual a lambda I, delta IJ, para todos IJ entre 1 e M, sendo lambda I os autovalores do operador TB que corresponde a B. O que isso significa? Significa que existe uma base, assim, se você tem um espaço vetorial euclidiano real e uma forma bilinear, existe uma base nesse espaço, essa base é uma base ortonormal, na qual a matriz que representa essa forma bilinear é uma matriz diagonal. E, assim como no caso do operador linear, os elementos da diagonal dessa matriz são os operadores, não, melhor, são os autovalores. Autovalores do quê? Nesse caso, daquele operador TB, que a gente viu agora há pouco, esse daqui, que, assim, dada uma forma bilinear, nós temos sempre um operador linear TB que satisfaz essa expressão aqui. Produto interno de U com transformação TB no vetor V é igual à forma bilinear de U e V. Então, são os autovalores desse operador aqui, que está diretamente relacionado à forma bilinear. São esses os números, os autovalores que aparecem na diagonal da matriz dessa forma bilinear nessa base ortonormal particular. Demonstração. Bom, nós vimos por aquele teorema ali que, dada uma forma bilinear, existe um único operador autoadjunto TB de V em V, tal que a forma bilinear B de UV é igual ao produto interno de U com transformação TB de V para todos os IV do espaço vetorial, e o teorema espectral assegura a existência de uma base ortonormal U, com elementos 1, o 2 até o M, de V, tal que o operador TB atuando em UI é igual a lambda I UI, para todo I de 1 até M. Ou seja, existe uma base de autovetores para esse operador TB. Então, aí basta usar
expressão aqui que essencialmente define o operador TB. Então, a gente aplica a forma bilinear em dois elementos da base, o I e o J, que podem ser distintos ou podem ser o mesmo. Isso aqui tem que dar o produto interno de UI, que é o vetor de K, com a transformação via TB do vetor UJ, que é o vetor da direita, tá aqui, dá o produto interno desses dois. Mas, transformação TB, o operador TB atuando em UJ, isso vai ter que dar o alto valor lambda J vezes o alto vetor UJ. É o que está aqui. Então, aqui nós temos o produto interno de UI com o múltiplo lambda J do vetor UJ. Então, isso aqui é um número, por propriedade do produto interno, pode ser escrito lá para fora. Então, isso aqui é igual a lambda J, que multiplica o produto interno de UI com o J. Mas a base, ela é ortonormal. Se essa base é ortonormal, esse produto interno aqui dá 1 quando os índices são iguais e 0 quando são diferentes. Ou seja, dá delta de Kronecker de IJ. Então, a forma bilinear UI UJ, que é a mesma coisa que BIJ, isso aqui é igual a IJ, ou igual a BIJ. Então, o elemento da iésima linha, jésima coluna da matriz da forma quadrática é lambda J delta de Kronecker de IJ. Ou seja, se não estiver na diagonal vai dar 0, se estiver na diagonal vai dar o alto valor correspondente. Era o que a gente queria mostrar. Então, esses autovalores são os autovalores do operador TB, que é associado à forma quadrática. Mas como é muito comprido falar isso, muitas vezes a gente só fala que eles são os autovalores da forma quadrática φ. E então, se nós escrevemos a forma quadrática de um vetor V qualquer, nessa base em particular, ela fica escrita assim, ó, lambda 1, y1 quadrado, mais lambda 2, y2 quadrado, e assim por diante é lambda n vezes yn quadrado. Ou seja, não aparece mais que esses termos cruzados, y1, y2, que antes eu tinha denominado por x, né? x1, x2, x2, x3, aparece só os com o mesmo índice, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x3 ao quadrado, é que eu estou chamando de y em vez de x. Bom, vou x aqui só para ficar igual estava antes. Fica mais fácil para vocês entenderem. Copiar a expressão de antes, que a gente tinha visto aqui, aqui, né? A expressão que a gente tinha antes, nota que a gente tem um número vezes x1 quadrado, que tem igual aqui, mas a gente tinha um número vezes x1 vezes x2, um número vezes x2 vezes x1, um número vezes x2 quadrado. Esses dois aqui que envolvem os termos cruzados, x1, x2 e x2, x1, não aparecem aqui. Só aparecem os termos das componentes elevados ao quadrado. Tá? Nessa base em particular. Isso é válido para essa base de autovetores dessa forma quadrática. E nós dizemos que uma forma quadrática φ de V em R é não negativa quando, para todo vetor V, φ de V nunca é negativo. Ela é positiva quando, para todo vetor V, φ de V é positivo. Ela é não positiva quando, para todo vetor V, φ de V não é positivo. Ela é negativa para quando, para todo vetor V, φ de V é um número negativo. E ela é indefinida quando, para alguns vetores dá positivo e para outros dá negativo.
Nós temos a definição de índice. O índice de uma forma quadrática φ de V em R é a maior dimensão do subespaço vetorial de V, restrita ao qual a forma quadrática é negativa. Quando φ é não negativo ou positivo, diríamos que o índice de φ é zero. Talvez o jeito mais fácil de entender isso é o seguinte: ó, o índice da forma quadrática φ de V em R é igual ao número natural I quando existe um subespaço vetorial S de V com dimensão de S igual a I, tal que a forma quadrática restrita a esse subespaço vetorial seja sempre negativa para todo vetor não nulo de S. E se R é um subconjunto de V, é um subespaço de V com dimensão de R maior do que I e existe W em R não nulo, tal que φ de W é maior do que ou igual a zero. Em outras palavras, ele é o maior número natural. Você vai ter a dimensão de um subespaço vetorial igual a esse número, tal que, se você aplicar a forma quadrática nesse subespaço, essa forma quadrática é sempre negativa. Se acontecer da dimensão desse subespaço ser igual à dimensão do espaço, então essa forma quadrática é negativa e a gente diz que ela tem índice igual à dimensão do espaço. Definir o que é posto, né? Seja V, ou melhor, seja φ de V em R uma forma quadrática e B uma forma bilinear do produto cartesiano de V com V em R, uma forma bilinear simétrica, tal que a forma quadrática de V é igual à forma bilinear de V em V para todo V desse espaço vetorial. Escolhendo uma base A com vetores V1, V2, dVm de V e pondo B e J igual a forma bilinear de V e VJ, com IJ de 1 até M, sabemos que para todo vetor V, escrito como somatório de I igual a 1 até M de X e VI, ou seja, como combinação linear dos vetores da base A, temos que a forma quadrática de V é igual a somatória de I igual a 1 até M, da somatória de J igual a 1 até M, de B e J, X e XJ. É o que a gente viu aqui em cima, né? Que fica só esses termos quadráticos aqui. Agora sim vem a definição. O posto da forma quadrática φ é a dimensão do subespaço vetorial M das matrizes com M linhas e M colunas, gerado pelas linhas ou pelas colunas, tanto faz, da matriz B e J. Então você pega, por exemplo, as matrizes melhor, as colunas da matriz B e J, vai ser um monte de vetores de um espaço de dimensão M. Você vê qual é o subespaço gerado por essas colunas, e isso vai ter uma certa dimensão. O posto dessa matriz vai ser, desculpa, o posto dessa forma quadrática, ou também dessa matriz, vai ser a dimensão desse subespaço vetorial gerado pelas colunas dessa matriz, ou pelas linhas dessa matriz. E, por fim, nós temos o teorema da lei de inércia de Sylvester, que diz o seguinte: se φ de V em R é uma forma quadrática e A, V1, V2, dVm é uma base de V, tal que para todo V, escrito como combinação linear dos vetores da base A, como somatório de J com até M, de XJ vezes VJ, pertencente a V, vale aqui φ de V é igual a menos x1 quadrado, menos x2 quadrado, menos x3 quadrado, assim por diante, até um certo menos xi quadrado, mais xi mais 1 quadrado, mais xi mais 2 quadrado, mais xi mais 3 quadrado, assim por diante, até xr quadrado. O resultado desse teorema é que φ tem índice I e posto R. Em outras palavras,
O índice, aqui fica mais fácil entender o que é o índice, ele é o número de... o número de... Como é que fala isso? Quando você coloca nessa forma aqui, a forma da lei da inércia silvestre, o índice é o número de componentes do vetor que aparece com um sinal negativo aqui. Nota que x1 quadrado, x2 quadrado, isso aqui são x1, x2, são todos números reais. Então, x1 quadrado, x2 quadrado, até xi quadrado, eles podem ser zero ou positivos, eles nunca podem ser negativos. Só que com o sinal menos aqui da frente, eles ficam negativos. Então, vai ter uma parte dessa forma aqui que vai ser sempre negativa e o resto vai ser sempre positiva. E vai ter um resto aqui que vai ser zero vezes o que sobrou aqui. Isso não importa. Então, o que é o índice da matriz? O índice é a quantidade de vezes que aparece número negativo aqui, e o oposto é a quantidade de vezes que aparece qualquer número aqui, tanto positivo quanto negativo. Mas então, qual é a diferença do posto e dimensão? É que pode ser que mais para frente aqui, ó, tenha, sei lá, mais 0xr mais 1 quadrado, mais 0xr mais 2 ao quadrado, e assim por diante, até chegar no qualquer dimensão, não está escrito aí, né? Então, 0 vezes x dimensão quadrada. Então, assim, pode ser que tenha um monte de zero, só que daí o zero vezes um número, isso aqui nunca aparece, né? Então, esse termo aqui, todos os termos de zero, eles não aparecem. Então, o que vai ter o posto? O posto vai ser o número de vezes que aparecem números que não são zero aqui, por um vetor qualquer. E o índice é o número de vezes que aparecem números negativos aqui. É só isso. Então, fica fácil de lembrar e de entender o que é o índice e o que é o posto. Então, por hoje é isso. Bons estudos para vocês. Tudo de bom.